Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar. Todos sejam muito bem-vindos a essa manhã de celebração. Essa é a nossa primeira celebração. Nós teremos uma outra celebração às 17 horas. E nós estamos muito gratos a Deus. Louvamos o nome do Senhor por esse ano. De fato, foi um ano muito desafiador para todos nós. Tenho certeza que você tem muitas histórias para contar, mas eu tenho certeza também que essas histórias estão preenchidas por milagres. E o Senhor vai continuar fazendo milagres em sua vida. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai fazer mais milagres. Amém. Nós vivemos de milagres. Como diz a canção, eu não sei como Deus irá fazer, eu só sei que eu vivo de milagres. É assim que a gente vive. Amém? Graças a Deus por isso. Quero reiterar as palavras da pastora Andréa para você que está aqui pela primeira vez, que veio com a sua família. Que Deus te abençoe, e a nossa oração é que você volte outras vezes para a gente estar junto, agradecendo a Deus, não só nesse momento, mas estamos sim felizes que você escolheu esse dia para agradecer ao Senhor por esse ano tão abençoado. E já apresentando ao Senhor, já estaremos de joelhos, consagrando ao Senhor, apresentando ao Senhor o próximo ciclo, que temos certeza que será também marcado pela providência divina. Amém? Graças a Deus por isso. Então, se você conhece alguém que deseja estar aqui com a gente, informa que às 17 estaremos aqui. Nós estamos transmitindo esse culto. A gente só ia transmitir o culto das 17, mas estamos transmitindo. Então é a oportunidade de você já mandar o link para alguém e dizer: olha, se você quer estar ao vivo às 17, estaremos aqui louvando ao Senhor. Vamos meditar na palavra, a última palavra do ano de 2025, que o Senhor reservou para o nosso coração. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas o versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O ano de 2026, essa foi a visão, a revelação que o Senhor trouxe ao nosso coração, como está ali na nossa declaração de fé. Então, todo o tempo, no ano de 2026, quando você entrar nesse lugar, você vai olhar para ali e vai dizer: o Senhor reservou para mim um tempo de colheita e eu aceito isso sobre a minha vida no nome de Jesus. Amém? Então, Gálatas 6:9 fala sobre isso, fala sobre o tempo e fala sobre colheita. Diz assim a palavra de Deus, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, em outra versão diz no tempo certo, no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Vamos colher se não desanimarmos. Esse mesmo texto, em outra versão da Bíblia, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Se não desanimarmos nem desistirmos. Então a colheita só vem para aqueles que não desanimam. E o que é que prova, irmãos, alguém que está buscando sobre a sua vida um tempo de colheita? O que prova é o tempo, e o tempo ele é cruel. Dizem que o tempo é o maior dos professores, mas o pior de ser o maior dos professores é que o tempo ele tem em seu encargo a capacidade de nos envelhecer e de nos matar. Antes do homem cair da graça de Deus, ele não experimentava sobre si o tempo. Depois que ele cai da graça de Deus e perde a essência do Criador lá no Éden, agora o tempo exerce sobre todo ser humano, exerce sobre todas as pessoas um poder compulsório. Esses dias eu vi um empresário que está investindo milhões para se rejuvenescer, pelo menos esteticamente, né? Então ele tem feito vários procedimentos, inclusive alguns não tão ortodoxos.
E ele tem gastado milhões porque ele quer ficar jovem, ele está lutando contra o tempo. Olha que coisa interessante, né? Esteticamente, pelo menos para a foto, ele vai mostrar para todo mundo que está vencendo essa guerra. Só que o físico dele não vai suportar por muito tempo. O corpo dele não vai suportar por muito tempo. A mente dele não vai suportar por muito tempo. Por quê? Porque depois que o homem perdeu a essência do seu Criador lá no Éden, agora o seu castigo é sofrer as consequências do tempo. E o tempo, irmãos, ele nos prova. O tempo, ele nos experimenta. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que a colheita, a bênção da colheita, ela passa pelo teste do tempo. A bênção da colheita, que nós estamos aguardando, passa pelo teste do tempo. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, no tempo próprio. Então eu quero destacar rapidamente, porque a minha mensagem será muito rápida, porque eu desejo ter um tempo de oração com as famílias aqui presentes, para a gente orar e ter um tempo apresentando ao Senhor o nosso próximo ciclo. Mas eu quero apresentar aos irmãos três grandes desafios para aqueles que estão buscando uma grande colheita. Três grandes desafios citados aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro grande desafio é o cansaço. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. É o que faz muitas pessoas parar. Muitas pessoas até começaram e insistiram em fazer algo diferente. Agora esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou mudar e eu vou me esforçar para que o meu casamento fique melhor. Esse ano eu vou dar um jeito nas minhas finanças. Esse ano eu vou buscar mais a Deus. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu terei mais tempo de consagração ao Senhor. Esse ano eu vou me dedicar mais à minha família. Esse ano eu vou me dedicar mais aos estudos. Nós estamos no último dia de 2025. Eu gostaria que você lembrasse aí no coração sobre contratos, sobre acordos que você firmou com você mesma, com você mesmo, no início desse ano. Quais desses acordos você conseguiu cumprir e você está olhando nesse último dia do ano 2025 e está dizendo, isso aqui ó, eu disse que ia fazer e estou fazendo à risca. Tente lembrar aí, por favor. Tudo que você diz. Esses dias eu vi aí na internet, esses últimos dias, tem coisas tão engraçadas, né? Tem gente que colocou assim, o ano passou tão rápido que eu não tive tempo nem de emagrecer. Deve ter sido uma promessa que a pessoa fez, né? O tempo voou. Não tive tempo nem de engrenar aquilo que eu coloquei como projeto. Prometi chegar no final do ano com as dívidas mais equilibradas. Prometi chegar no final do ano com o peso do meu corpo dessa forma. Prometi chegar no final do ano sem muitas brigas dentro do meu relacionamento. Prometi chegar no final do ano orando mais. Quais dessas promessas você de fato conseguiu cumprir? Sabe o que te testou? O tempo. Por quê, irmãos? Porque as pessoas se matriculam na academia e vão até o segundo mês. As pessoas saldam uma dívida e essa dívida ela se mantém saldada até o terceiro mês. As pessoas prometem que vão ler a Bíblia toda no ano e leem até Levítico. Só lê até a terceira semana. Porque o tempo tem essa capacidade de nos cansar. De nos cansar. O apóstolo Paulo está dizendo que só colhe quem vence o cansaço.
Esse é o maior desafio para recebermos grandes bênçãos e termos grandes resultados na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. O quê? O cansaço. Eu faço, mas por que eu não continuo fazendo? Porque eu me canso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o primeiro grande desafio, vencer o cansaço. E o cansaço, irmãos, ele está disponível para todos nós. Por mais que sejamos exigentes, por mais que sejamos esforçados, alguns se cansam mais rápido, outros se cansam um pouquinho menos rápido, mas todos se cansam. Aliás, a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías diz que até os jovens se cansam. Isaías 40 diz: até os jovens se cansam e se fadigam, até os moços perdem a força. Dizendo o seguinte, na ideia do senso comum, é que somente as pessoas mais maduras, de uma idade mais avançada, é que se cansam, né? Isaías diz: não, até os jovens. Até os jovens. Eu lembro que há muito tempo eu sempre gostei de atividade física, e antes eu pedalava muito. Eu lembro de uma manhã que eu fui com meu sobrinho. Ele disse: tio, eu vou pedalar com o senhor. Aí eu fui com meu sobrinho. Aí eu fui com a bicicleta, eu já estava acostumado, né, a pedalar muitos quilômetros. Aí, de repente, quando eu procurei ele tinha sumido, gente. Ele saiu numa velocidade, e eu disse: eu encontro já já. E não foi muito. Quando eu olho lá na frente, ele está sentado no meio fio, passando mal. E eu fui lá, claro, socorrer. Ele disse: tio, está faltando ar. E eu olhei para ele e disse: você precisa ter equilíbrio. E tem gente, irmãos, que começa o ano assim. Tem gente que quer começar o relacionamento assim. Tem gente que quer começar a sua relação com Deus desse jeito. É aquilo que a gente chama, né, comumente, dentro das comunidades cristãs, a gente chama de primeiro amor. Você lembra como era seu primeiro amor? Quando você aceitou Jesus? Quando você recebeu o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida, você lembra como era? Você não queria parar de orar. Você queria só ler a Bíblia. Pessoas da sua família começaram a dizer que você estava meio doida. Está ficando doida, só quer ler a Bíblia. É o começo. Isaías trata sobre isso. Abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 40. O profeta Isaías fala sobre esse cansaço que vem sobre todos. Vamos ler juntos, você que está aqui, você que está em casa. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Olha como Isaías trata essa questão do cansaço, que nós precisamos vencer, tá? Em 2026, deixa eu dizer para você, você será testada, você será testado pelo cansaço. Olha o que Isaías diz, o profeta Isaías diz, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, ele diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, parece absurdo, mas acontece, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, quem aqui espera no Senhor? Então quando vier o cansaço, você vai receber renovo da parte de Deus. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na verdade, Isaías aqui está tratando sobre a tônica do ritmo de todo ser humano. Eu sempre falo isso, quando estou ministrando sobre esse texto da Bíblia. O que Isaías está trazendo aqui é sobre a tônica do ritmo, da dinâmica de todo ser humano. Todo ser humano começa tudo voando, tá, gente? Todo ser humano começa assim. Já viu como a turma começa um namoro? Estou vendo aqui alguns casais namorados, né? Você viu como é que começa um namoro, né? Quando você começa um namoro, você só quer estar perto, é mensagem toda hora. Antigamente não tinha um WhatsApp, né? Era assim, eu sou da época do cartão telefônico e da ficha, tá?
mais da época do cartão telefônico, para ninguém dizer que eu sou muito velho, né? Então, cartão telefônico eu já comprava assim, porque tinha que ligar para a namorada longe, né? Então, gastava um cartão e já colocava outro, já colocava outro, já colocava outro. Aí a pessoa vai depois só correndo. Primeiro está voando. Quando você começa o namoro, naquela época não, que não tinha Cacau Show, né? Vou fazer aqui um merchan. Mas caixinha de bombom da garota, meu Deus do céu, mas comprava. Por que a gente não continua isso dessa forma, nesse ritmo, depois que casa? Depois que conquistou? Porque todo tipo de relacionamento segue essa dinâmica. Primeiro nós voamos, depois nós corremos, depois nós andamos. Na verdade, Isaías está nos ensinando um segredo profundo do desejo de Deus. O que não pode é parar. Possa ser que nessa manhã eu esteja ministrando para você que o teu ritmo emocional, espiritual, do teu relacionamento seja você só andando. Você pode estar dizendo aí no seu coração, pastor, e graças a Deus, viu, que a gente está andando. Alguns podem estar dizendo, eu só estou me arrastando. Na verdade, eu vim para essa última reunião me arrastando. Mas graças a Deus que você está aqui. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor vai renovar as forças do teu relacionamento, do teu casamento. O Senhor vai te renovar na tua fé. O Senhor vai te renovar na tua confiança. Eu não sei em que ritmo você está, em que fase dessa dinâmica. Se você está voando, se você está correndo, ou se você está andando. O certo é que a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as forças. Quem aqui espera no Senhor? Então se prepare, o Senhor vai renovar as tuas forças sempre em 2026. Quando você dizer, meu Deus, quando você disser, meu Deus, quando você disser, meu Deus, eu não aguento mais, aí vem renovo de Deus nas tuas forças, você continua ou andando, ou correndo, ou voando. Mas vem escape e vem socorro de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer amém? O primeiro grande desafio para colhermos é vencer o cansaço. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 62. Abra sua Bíblia no Salmo 62, os versos 1 e 2. Olha o que o salmista diz. Salmo 62, os versos 1 e 2. O salmista diz exatamente assim: a minha alma descansa somente em Deus. Diga graças a Deus. E saiba, tá? Deus prepara a gente abençoada também para descansar a nossa alma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é quem descansa quem está perto de você? Ou você é quem dá cansaço para quem está perto de você? Porque Deus também prepara pessoas para que essas pessoas estejam perto de nós, para que elas nos deem descanso. O apóstolo Paulo fala sobre um tal de Onesíforo, está aí um nome para quem está esperando bebê aí. Ele diz que Onesíforo, todas as vezes que ele estava muito cansado, principalmente na prisão, quando ele já estava cansado daquela dinâmica, quando ele já estava exausto, a palavra diz que Onesíforo foi um instrumento de Deus. Eu gosto demais, gente, desse termo que Paulo usa. Ele diz, Onesíforo me recreava em minhas tribulações. Sabe aquela pessoa que só de chegar perto, só de mandar mensagem naquele momento do dia, a gente recebe alívio da parte de Deus? Que sejamos assim, irmãos. Pessoas que promovem descanso na vida de quem Deus colocou do nosso lado. Pessoas que são instrumentos de Deus para que as pessoas recebam alívio nesse cansaço que existe sobre a nossa vida. O salmista diz, no Salmo 62, ele diz, a minha alma descansa somente em Deus. E entenda, tá? Descansar só em Deus, mas Deus ele é espírito, né? O Senhor está no céu. Como é que Ele promove o descanso? Ele promove descanso através de pessoas que Ele coloca do nosso lado.
pessoas que Ele usa para promover esse descanso na nossa vida, no nosso dia a dia. Diga graças a Deus. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Diga graças a Deus. Jamais serei abalado. Esse é aquele texto para a gente imprimir e colocar na porta da geladeira. Todas as vezes que a gente acordar naquele dia de manhã que o cansaço tomou conta da nossa alma, da nossa mente, a gente olhar para essa frase e dizer: jamais serei abalado. Por quê? Porque o Senhor é quem traz descanso à minha alma. Amém? É o Senhor quem traz descanso. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31. São promessas de Deus para 365 dias de muitos desafios, tá? Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, apenas o versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você que está chegando nesse último dia de 2025, nessa condição, dizendo: meu Deus, a minha alma está exausta, e eu sinto meu coração e a minha mente enfraquecidos. O Senhor está dizendo que vai lhe restaurar. Você pode dizer amém? O Senhor te restaura nessa manhã. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde estrategicamente tudo está sendo preparado para nos deixar cada vez mais exaustos e enfraquecidos. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, tá? Falei sobre isso aqui, sobre a nova engenharia social dentro das redes sociais, onde tudo é preparado para deixar você exausto. Depois você pesquise sobre o termo que a revista australiana, ela elegeu como termo, é um termo, tá? Não é uma palavra não, é um termo, para 2025. E é uma estratégia para deixar as pessoas cansadas, porque elas consomem mais. Pessoas cansadas consomem mais sem necessidade. Então tem uma estratégia social nisso. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor restaura as nossas forças. Aquele que está exausto e enfraquecido. Esse é o primeiro desafio para uma grande colheita: vencer o cansaço. Digam graças a Deus. Segundo grande desafio, que tem relação íntima, né, com o cansaço, e eu já citei, mas agora eu quero me aprofundar rapidamente: o tempo. O tempo nos testa. E para finalizar essa história do tempo, a gente precisa entender que Deus preparou cada coisa no seu devido tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não se cansa de fazer o bem, porque é no tempo próprio que vai colher. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio vai colher. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, mais uma promessa para os seus próximos 365 dias. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, aquele texto muito conhecido, que eu chamo de texto áureo sobre o tempo. Está aí para você que tem dificuldade de esperar. Está aí uma promessa para você que tem dificuldade para esperar e descansar em Deus. Uma promessa para você que tem lutado contra a ansiedade. Porque o que é a ansiedade, gente? A ansiedade é a pressa pelo depois. É a pressa pelo futuro. Isso é ansiedade. E o nosso inimigo usa isso muito, tá? Para tirar a nossa paz. Para tirar o sossego do nosso coração. Então entenda o que Deus ele fala sobre o tempo e sobre descansarmos nele. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Um tempo certo. Se a palavra de Deus está dizendo que há um tempo certo e há uma ocasião certa, por que eu insisto em continuar sofrendo? Eu já quero me antecipar. Para você que está dizendo: pastor, mas é involuntário. Então, aprenda a descansar em Deus. O apóstolo Pedro, na sua carta,
capítulo 5, versículo 7, ele diz: lance no Senhor toda a vossa ansiedade. Lance no Senhor. Jogue no Senhor. Jogue no colo dele. O salmista, ele diz: quando eu começava a ficar ansioso, eu me entregava ao Senhor. Esse é o exercício. Quando a ansiedade começar a tomar conta do seu coração, entregue ao Senhor. É assim que diz o apóstolo Pedro: lance ao Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O tempo, irmãos, o tempo, ele tem esse poder de deixar as pessoas ansiosas. Por quê? Porque hoje é 31 de dezembro de 2025. Tem gente que já está sofrendo agora pela manhã, com 2 de janeiro de 2026, na hora que o banco abrir. No nome de Jesus, faça um acordo aí com o Senhor. Faça um acordo aí com a sua alma. Há uma importância muito grande da gente conversar com a nossa alma. Por isso que o salmista, todo o tempo, e esse é um dos salmos mais belos, quando ele diz: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? É lindo isso, né? É uma conversa mesmo. Aprenda a fazer isso. Aliás, eu desenvolvi isso na minha vida como ferramenta. Já tem um tempo. Quando eu começo a perceber o meu coração ficando ansioso, eu começo a conversar com a minha alma. Por que você está assim, Zoar? Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha as providências que o Senhor já trouxe. Olha os livramentos que o Senhor já trouxe. E eu levo aquele tempo não falando com o Senhor, mas falando com a minha alma. Porque eu preciso dizer para a minha alma que existe paz, que existe descanso, que existe escape. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que existe uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito. Então, se tem um tempo certo para cada propósito, eu preciso decidir confiar no meu Deus. Decida confiar no Senhor. Por quê? Porque tem uma ocasião certa para cada propósito. Diga graças a Deus. Encontrar refúgio no Senhor é descansar no tempo dele. Em 2026, deixa eu te dizer, você vai aprender a descansar em Deus. Nesse próximo ciclo, o Senhor vai te ensinar a ter esse entendimento. Deus preparou um tempo certo para cada ocasião e eu não vou sofrer com isso. Eu não vou deixar isso dominar a minha alma. Eu não vou deixar isso dominar os meus pensamentos. E é uma conversa, tá, gente? É uma conversa interna, é uma conversa com a alma, e isso vai trazendo paz, e isso vai trazendo cura. É assim que a gente vence a ansiedade. Diga graças a Deus. O segundo grande desafio para uma grande colheita é vencer o tempo. É entregar ao Senhor o nosso tempo. Terceiro e último desafio, grande desafio. O primeiro é o cansaço, o segundo é o tempo, e o terceiro é o desânimo. O cansaço e o tempo sempre nos leva para o desânimo. O desânimo é aquela força, o desânimo é aquele peso que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Sabe quando você acorda no início de semana e parece que o mundo está sobre você? Você não tem coragem nem de levantar da cama. O mês está começando e você já está dizendo para você mesmo, a ansiedade já está dizendo no seu coração: olha, não vai nem adiantar, vai ser do mesmo jeito, já temos esforçado muito, vai ser da mesma forma. É o desânimo, é a força do desânimo. O apóstolo Paulo, ele nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O desânimo tem sido usado pelo nosso inimigo para fazer a gente parar no terceiro mês, para fazer a gente parar na terceira semana, para fazer a gente parar no terceiro dia. Quantas pessoas que têm começado, irmãos, tantos projetos, grandes projetos, mas não conseguem concluir. Não conseguem ir até o final, por quê? Por causa do desânimo.
Aí o desânimo traz no seu encargo um monte de coisa, né? Impaciência, irritabilidade. E o nosso inimigo, ele é um expert em usar isso para encher a nossa mente. Dizendo, você já tentou tantas vezes. É legal o que o pastor está dizendo, mas lembra dos outros últimos dias, dos outros anos, quando você orou, você fez promessa. O inimigo se encarrega disso, tá? Na autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos isso. Porque o Senhor nos fará vencer o cansaço, o Senhor nos fará submeter o tempo à vontade dEle, e o Senhor nos fará vencer o desânimo no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor por isso. Eu quero encerrar essa minha palavra antes da gente orar, convidando você para entender que o Senhor sempre vai trazer o escape, sempre vai trazer o socorro, sempre vai trazer a ajuda. Você crê nisso? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Eu amo esse texto porque Paulo fala sobre os limites humanos. E eu e você, todos nós, enfrentamos esses limites. Teve gente que disse muito a Deus esse ano: Senhor, cheguei no meu limite. Senhor, cheguei no meu limite. E eu já fiz oração nesse ano dessa forma. Dobrei o meu joelho e disse: meu Deus, cheguei no meu limite. Se o Senhor não fizer algo agora, eu não tenho mais o que fazer. E quando a gente chega no nosso limite, aí o Senhor entra com providência. Você pode dizer amém? Paulo aqui está falando sobre limite. É interessante que no capítulo 4, Paulo, ele está tentando mostrar para Deus, assim como Davi fez, que ele é um vaso de barro. O salmista Davi, ele fez isso, né? Ele está vivendo um momento de provação muito grande, ele diz: Senhor, lembre que eu sou de barro. Tipo assim, cuidado para a carga não ficar tão pesada. E aqui também Paulo está falando sobre isso. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai ver ele mostrando que esse vaso de barro, ele só se sustenta, olha aqui para mim, ele só se sustenta por causa da providência de Deus. A providência de Deus que sustenta toda essa estrutura. Olha o que ele diz a partir do versículo 8, capítulo 4. Aliás, vamos ler o versículo 7, para reforçar o que eu falei. Ele diz assim no versículo 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, há um tesouro da parte de Deus dentro dessa nossa estrutura frágil. Sabe a tua estrutura frágil? A minha estrutura frágil? Ele está dizendo que tem um tesouro de Deus aí dentro. E ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Diga graças a Deus. Deixa eu te dizer, Deus vai permitir pressão na sua vida até o ponto máximo, mas não vai permitir que você desanime. Pastor, eu gostaria de receber uma palavra melhor nessa última reunião de ano. Deixa eu te dizer, a pressão é algo normal, Deus vai deixar. Só que Ele não vai deixar o vaso de barro ser esmagado. Por isso que Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Existem situações na nossa vida que a gente diz assim: meu Deus, onde é que está o Senhor? Mas o Senhor não permite que a gente se desespere. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: desespero não, perplexidade sim. Somos perseguidos, mas não abandonados. De vez em quando tem umas perseguições, tem não, gente? Claro que tem. Às vezes algumas são gratuitas. Já viu perseguição assim? Esse ano mesmo, algumas eu olhei assim: meu Deus, o que é que eu fiz para essa pessoa? A palavra está dizendo que Deus até vai permitir algumas perseguições, mas Ele não vai deixar a gente abandonado, abatidos, mas não destruídos. Em alguns momentos a gente vai terminar a semana e dizer: meu Deus, tenha misericórdia. Mas Ele não vai deixar
que o mundo provoque sobre as nossas vidas destruição. Diga graças a Deus. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Entenda, quando tudo isso estiver se processando no nosso caminhar, perplexidade, perseguição, pressão, a palavra do Senhor diz que vai se revelar em nós a vida de Cristo. É aí que muitas pessoas, olha para mim, algumas pessoas vão olhar para você e dizer: eu não sei como ela está de pé, eu não sei como ele está conseguindo. É a vida de Cristo transbordando. Tem gente que a vida de Cristo está saindo pelos poros. Já viu gente assim? Que você olha e diz assim: meu Deus, como é que essa pessoa suporta? A palavra do Senhor está dizendo que é a vida de Cristo transbordando em nós. Diga graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. Diga para a pessoa do seu lado: eu vejo a vida de Cristo em você. Diga para a pessoa do seu lado: eu vejo Jesus transbordando em você. E eu vou ver mais em 2026. Quando começar a acontecer as pressões, as perplexidades, alguém vai olhar para você e dizer: aí é só Deus. Mas a gente costuma dizer, né? É Deus purinho. É Deus purinho. Por quê? Porque a vida de Cristo transbordando em nós. Nas perplexidades, nas pressões, nas perseguições. E o apóstolo Paulo está falando algo que ele vivia sempre, tá, gente? Ele está falando sobre algo que era comum ao seu dia a dia. Algo que é comum a mim, algo que é comum a você. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Será assim. Para alcançarmos grandes colheitas, nós precisamos vencer o cansaço, o tempo, precisamos vencer o desânimo e olhar para frente. Diga aí no teu coração: eu olharei para frente, meu Deus. Eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente, para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Não temerei. Qual é o medo que está tomando conta do teu coração? Tenha paz em Deus. Tenha paz em Deus. O Senhor já está cuidando de tudo. O Senhor já está cuidando de todas as coisas. Tenha paz em Deus. Tenha paz em Deus. Colocamos tudo aos teus pés, meu Deus. Sim, declare. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Você confia de verdade? Nada poderá me Então aprenda a descansar nele. Ele renova as suas forças. Ele renova o seu vigor. Ele renova o ânimo do seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Se há alguém aqui nessa manhã que quer terminar o ano entregando a sua vida para Jesus, já imaginou? Você começar um novo ciclo com um compromisso com Jesus. Se há alguém aqui que quer tomar essa decisão, você não quer entrar no próximo ano dizendo: eu acho que ainda não fiz isso. Se há dúvida no teu coração, é porque está faltando esse passo na tua vida. Se há alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Você que deseja aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Agora, você que quer tomar essa decisão. Se você quer tomar essa decisão, enquanto nós estamos cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar e nós vamos orar por você. Nós vamos ter um tempo de oração agora, antes de encerrarmos.
Em qualquer momento você pode sair do seu lugar dizendo: é agora, eu quero começar o próximo ciclo certo, de que não estou devendo nada para o meu Deus, de que não estou devendo nada para Jesus, e a minha vida está alinhada, a minha vida está em consonância com a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Ele é o nosso amigo fiel. Se tem mais alguém, esse é o momento. Você vai começar um novo ciclo debaixo da bênção do Pai. Começar um novo ciclo recebendo a força do Espírito Santo. Esse é o momento. Bendito é o nome do Senhor. Se tem mais alguém, vem agora que eu já vou orar pela nossa irmã. Aleluia. Declare mais uma vez: eu confio em Ti. Nada, meu Deus, nada, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Amém. Você que está tomando aqui essa decisão, que maravilha. Esse é o tempo certo. Há um tempo certo, uma ocasião certa para cada propósito. Deus escolheu esse tempo. Amém. Você não sabe como ela tem orado por você. Acompanha a vida dela, tem orado por você, ó, faz tempo. É isso que Deus faz, tá? A gente coloca alguém no nosso objetivo de oração, Deus responde assim: você que tem orado por alguém, pedindo ao Senhor que age em alguém da sua família, tenha certeza absoluta, o Senhor vai agir no tempo certo. Você crê nisso? Você é resultado de muita oração. Você que está aqui, ore assim comigo nesse momento. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração. Me arrependo dos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu prometo, de hoje em diante, que a minha vida, o meu coração, pertence ao Senhor Jesus. Amém e amém. Reiteramos essa oração, meu Deus. Escreva o nome da tua filha no livro da vida, e que ela viva uma vida inteira, completa para ti. Nós confirmamos e a abençoamos. Venha sobre ela o Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns pela sua decisão. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Declare: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Se você puder aí no seu lugar, se você estiver com a sua família, se você puder, se ajoelhe aí no seu lugar com a sua família. Se você não puder, a família pode estar junto em pé mesmo orando. Mas se você puder se ajoelhar, vamos fazer isso. Vamos começar 2026 de joelhos na presença de Deus. Ah, meu Deus, confiamos em Ti. Nada, absolutamente nada pode nos afastar de Ti, meu Deus. Em todo o tempo, o Senhor é Senhor do tempo. Meu Deus, tudo colocamos aos Teus pés. Tudo colocamos diante de Ti. Submetidos estamos à Tua vontade, submetidos ao Teu querer. Declaramos que só dependemos de Ti. Eu oro, meu Deus, nesse momento por cada família que está representada por alguém. Eu oro, meu Deus, pela família que junta está aqui, clamando ao Senhor, dizendo: meu Deus, tudo está aos Teus pés. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, prostrados diante do Rei dos Reis, nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos planos, os nossos sonhos, tudo aos Teus pés, como diz a canção, meu Deus. Tudo aos Teus pés, como diz a canção.
A nossa alma se rende diante do Senhor. A nossa alma se rende diante de Ti. E declaramos que só dependemos de Ti, meu Deus. Ah, como nós dependemos de Ti. E te agradecemos. E te agradecemos. O Senhor foi bondoso. Que ano desafiador, meu Deus. 2025, sim, foi um dos anos mais desafiadores. Mas o Senhor foi fiel em todo o tempo. Contamos com a Tua bondade, contamos com a Tua benignidade, contamos com a Tua benevolência. Nós sentimos isso no mais profundo do nosso coração e da nossa alma. O Senhor agindo em todo o tempo, o Senhor sendo fiel em todo o tempo, o Senhor nos protegendo em todo o tempo, nas nossas perplexidades, nas pressões, nas perseguições. Ah, meu Deus, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou desesperar, o Senhor não nos deixou desanimar. O Senhor foi fiel em todo o tempo, e por isso estamos prostrados diante de Ti, declarando que somos totalmente dependentes do Senhor. Ah, somos completamente dependentes de Ti, meu Deus. Obrigado pela Tua misericórdia. Nós estamos aqui por pura misericórdia divina. A misericórdia divina nos alcançou. A Tua graça nos protegeu. E nós te agradecemos, meu Deus. E te louvamos. E consagramos a Ti esse próximo ciclo. Consagramos ao Senhor. Já fizemos isso no nosso tempo de jejum. Mas estamos aqui no último dia de 2025, prostrados diante do Senhor, consagrando ao Senhor e dizendo: toma conta da nossa vida, toma conta da nossa família, toma conta da nossa mente, do nosso coração, dos nossos filhos, da nossa casa, das nossas finanças. Toma conta dos nossos pensamentos, toma conta dos nossos projetos. Tudo entregamos aos Teus pés, porque como estamos declarando nessa canção, confiamos em Ti, confiamos no Senhor e em mais ninguém. Confiamos integralmente em Ti, meu Deus. Por isso, prostrados diante do Senhor, já estamos, meu Deus, declarando 2026, o ano da colheita, o ano de muitas vitórias, não sem pressões, não sem desafios, não sem perplexidade, mas muitas vitórias. Por isso estamos olhando para frente, por isso estamos olhando adiante. Aquele que é autor e consumador da nossa fé, Ele é Senhor absoluto da nossa vida. O Senhor Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós, Ele é Senhor absoluto das nossas vidas e da nossa família. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa declaração nesse último dia de 2025. Declaramos, meu Deus, 2026, um ano abençoadíssimo, repleto da bênção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a casa dos Teus filhos, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Ah, meu Deus, o Senhor está no controle total e absoluto de todas as coisas, e nós Te louvamos por isso. Confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Não seremos confundidos, confiamos no Senhor. Obrigado, meu Deus. Pode chegar 2026, nós estamos preparados, estamos indo com Jesus. Aliás, Ele já está lá nos esperando, e nós estamos indo triunfantemente para a grande colheita que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, amém, amém e amém. Fique em pé no seu lugar, levante-se no seu lugar, declarando vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Oh, bendita o nome do nosso Deus.
Em todo tempo. Você pode levantar bem alto as suas mãos. Declare: eu confio em Ti. Nada. Abraça aí tua família, se você está com a tua família aí. Se você não está com alguém da tua família aí, se você puder e conhece alguém, abraça essa pessoa que também está prezando a família aqui, está orando pela família. Ah, obrigado, meu Deus. Abençoamos as famílias. Abençoamos as famílias. Abençoamos os filhos. Abençoamos os pais. Abençoamos, meu Deus. Abençoamos. 2026 será um ano de bênção. Nós cremos nisso. Nós declaramos isso. Profetizamos isso. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Ah, Deus abençoe a família de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, nós te agradecemos. Te louvamos. Meu amigo fiel, eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Obrigado, meu Deus. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado: seu Deus é fiel. Ah, Ele te sustentou até aqui e vai continuar te sustentando. Que possamos dizer, como diz Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Você pode dizer amém? Aplauda mais uma vez, bem forte ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, bendito! Bendito é o nome do nosso Deus. Pode chegar 2026. Estamos preparados. Venceremos todo cansaço. Entregaremos o tempo ao Senhor. E não vamos desanimar. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Você possa retornar para sua casa debaixo da bênção do Senhor. Leve essa palavra para sua família. Quando chegar meia-noite, que a família estiver reunida, se dá para orar, que todo mundo ore. Se não dá para orar, ora só você e aqueles que têm a mesma fé. Não perca a sua paz, tá? Cuidado, que nesse momento às vezes a gente quer forçar todo mundo para orar e nem todo mundo está no mesmo ritmo espiritual, né? Então você faz a leitura lá, se está todo mundo, você ora, pede momento ali, ora, declara a bênção do Senhor. E tenho certeza que Deus está nos levando para 2026 com o coração pronto para tudo aquilo que enfrentaremos. Será um ano muito desafiador, tá? Para todos nós brasileiros, será um ano muito desafiador, mas o Senhor é quem garante, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem garante a vitória. Creia nisso, será um ano muito desafiador para todos nós. O Senhor está indo na frente. Você pode dizer amém? Amém. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. É uma honra ser pastor de vocês, é uma honra caminhar todo esse ano ao lado de vocês. Que Deus abençoe. A Dani não pôde estar aqui, hoje pela manhã vai estar à tarde, e ela quer transmitir um abraço para todos vocês. Estou trazendo também a palavra de todos os nossos pastores que durante esse ano caminhou com vocês. Que Deus continue abençoando a nossa comunidade, né? 2026 será um ano de muita colheita, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, meu Deus, pelas famílias aqui reunidas. O Senhor sustentou. Meu Deus, o Senhor é quem nos faz vencer. Continua trazendo, meu Deus, a bênção de restauração, de renovo na alma. E nós estamos sim prontos para entrar em 2026, segurando na tua mão, porque o Senhor já está lá e já está nos chamando e dizendo: venha minha filha, venha meu filho, já preparei tudo. E nós estamos indo confiantemente na tua direção e te agradecemos por isso. Leva-nos em paz. Está um tempo de almoço muito abençoado. Está um tempo, meu Deus, de ceia, de celebração muito abençoado. Que nada nem ninguém tire a paz e a alegria do nosso coração, porque confiamos só no Senhor.
e estejamos sempre descansando no teu paternal cuidado. Obrigado por esse ano que está se encerrando, obrigado pelo ano que está chegando, e nós estamos indo confiantemente e te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Feliz 2026. Deus abençoe. Não sai sem aproveitar esse momento para abençoar o irmão e desejar isso para essa pessoa que está perto de você. Deus abençoe a todos. Um ano muito abençoado. Vão em paz.